embaixo alguns detalhes, né, que são contas a receber em aberto, os contas a receber baixados. Aqui, se eu não me engano, cheques recebidos, tá? Quem usa cheque hoje em dia vai ter esse cara, então muito provavelmente ninguém tem mais hoje em dia, tá? Então desconsidera. Aqui você tem todas as vendas, então a parte legal aqui desse histórico, se eu clicar para abrir, esse cara não vai abrir por causa que é da outra empresa, eu acho. Não, abriu até. Clicou, abriu a venda, que a gente consegue ver detalhes da nota. Se quiser reimprimir, eu consigo reimprimir. Tá? Então, toda a tela aqui embaixo, igualmente, quando receber, cliquei 2 vezes, ele vai abrir para mim o quanto receber, vai ver algumas retinas dele. O cheque também, se tivesse, funcionaria da mesma questão. Uma observação, se você quiser salvar no cliente, você consegue colocar um texto de observação. Aqui você consegue ter um mix de produto desse cliente, então você sabe a data da última venda que teve nesse cliente, né? A data de uma última venda seria a data que o cliente comprou da gente capixaba, tá? E qual a quantidade, qual o preço unitário, qual foi a unidade, comercialização e o peso líquido do produto. A gente aqui tem um histórico de negociação, que é o histórico lá que eu abri no cadastro do cliente. Aqui tem alguns outros detalhes, tá? Que é o número de contas a receber. Então, você consegue, vou fazer um histórico de negociação com esse cliente porque ele ficou de me pagar no dia 10, só que ele entrou em contato comigo, eu vou fazer um adiantamento para esse cara. Vou adiantar não, né? Eu vou passar um prazo maior, eu vou deixar de pagar dia 15. Aí eu venho e registro aqui para quem quiser procurar, vai ter ali o setor financeiro, vai conseguir buscar essa informação. Aqui a gente tem pedidos a faturar, né, que seriam os pedidos do força de vendas que os vendedores passam. E aqui a gente tem atendimento, tá, que é um modo de DAV e os... que é? Esqueci o termo, os CAT de cobrança, eu acho também que parece aqui. Tá? A CAT de cobrança é vezes vencimento, se foi enviado algum registro ou não. Aqui a gente consegue imprimir também, tá? Imprimir os detalhes. Então, se eu imprimir aqui, ó, que faz, se quiser imprimir de todo o grupo empresarial, eu vou colocar aqui não. E vai me soltar um preview aqui, que vai dar um resumão do cliente, tá? Um resumo de venda, um resumo de contas. Então, primeira conta, última compra, maior compra. Eu consigo fazer uma análise comercial aí com o cliente, caso necessário, né? Caso de um débito, alguma coisa assim. Tá? Então, a gente tem 3 modelozinhos aqui nesse histórico. Tá? Não vou imprimir os 3, mas depois, se quiserem imprimir aí, à vontade, né? Endereço adicional. Se o cliente tivesse um endereço, estaria aqui. Então, você consegue ver aquele endereço, que seria um endereço de entrega. Ou um outro tipo de endereço. Pedindo só. Vou dar uma despachada aqui, gente. Só um minutinho. Tá. Dentro do histórico de cliente, né? A gente tem também um menuzinho aqui de atalhos. Tá? Caralho. Os atalhos aqui, a gente já tem alguns atalhos pré-definidos. Cliente, produtos, notas de entrada, notas de saída,
CTE e contas a receber, tá? Só que a gente consegue também cadastrar esse atalho aqui, beleza? Eu não vou lembrar muito bem como que é, não, mas depois eu me recordo e passo para vocês aí. Realmente eu não me lembro como que faz, cara. Muito tempo que eu não uso essa porra. Mas eu acho que é só arrastar. Depois eu passo e mostro para vocês, falo para vocês. Alguma dúvida de cliente, para vendedor, alguma coisa? Produtos. Tá, cadastro de produto. A gente consiste aqui a tela, né? Outra coisa também. Toda tela, se vocês verificarem, a gente tem incluir, alterar, excluir ou consultar. Tá? A não ser telas de nota, por exemplo, que não tem o excluir. Então, algumas rotinas no sistema, para você excluir um dado, você vai precisar selecionar e clicar em consultar. Ele vai habilitar esse botão de excluir aqui em cima. Tá? Isso é uma questão mais interna que é bom pegar. A gente tem a opção também de exportar PDF ou exportar Excel. Que esses dois vai lá para a pasta da SS Soluções, que eu falei para vocês que tem que criar. Sempre essas exportações vão cair para lá. Beleza? Então, o botão de incluir, para incluir um novo produto, novo cliente, novo vendedor. O botão de alterar vai ser para alterar. E o de consultar, você só vai consultar o dado mesmo, você não vai poder fazer nada. A não ser que esse botão de excluir até o usuário tenha permissão. Tá? O sistema também ele consiste no perfil de usuário. Nesse perfil, ele pode separar tudo. Então, cada coisinha ele vai ter uma liberação. Então, por exemplo, se eu quiser um usuário aqui com a liberação somente no excluir, eu posso fazer somente no excluir, somente no consultar, somente incluir ou alterar, ou ambos, ou mais de um, tá? Indifere. Como também os menus. Então, se eu tenho um usuário que só vai poder ver cliente, então eu só libero o cliente para ele e libero só o consultar de cliente. Ele não vai poder excluir, não vai poder ver vendedor, não vai poder ver produto, nem nada. Isso é tudo pré-definido lá no cadastro de usuário. Vou passar depois para vocês. Tá? Cadastro de produto. Literalmente o basicão de produto, tá? Então, descrição, o tipo de um produto, se é mercadoria, insumo, serviço, combustível, transporte, insumo ou matéria-prima. Descrição oficial e descrição de produto. Descrição de produto é para nota, descrição oficial é para alguns relatórios que separam isso. Aqui a gente tem a opção de fornecedor, que eu posso vincular um fornecedor próprio desse produto. Então, muitas empresas utilizam ramos, né? Então, por exemplo, a gente tem uma empresa que é MM Pet. Ela participa lá do grupo da Pet Society, que a Pet Society é um grupo de empresas lá que só vende uma mercadoria. Então, aquele produto só vai ser comprado da minha empresa pela Pet Society, pelo um cliente cadastrado. Então, eu venho e vinculo um fornecedor nele. E a gente tem cadastro da ficha técnica, vou passar daqui a pouquinho, medicamento. Tá? Medicamento é alguns remédios que é utilizado. Por exemplo, te dar o exemplo dessa Pet Society também. Remédio veterinário, por exemplo. Remédio veterinário, você precisa marcar como medicamento, onde esse medicamento você precisa informar o lote e validade dele. Então, você precisa informar qual validade desse medicamento para ser enviado na nota fiscal. Isso é obrigatório pela Receita, a Receita obriga isso. A gente tem marca modelo, a gente tem família de produto. Todos esses cadastros aqui são cadastros escolhidos pela empresa, então cada um pode ser feito de uma forma, tá? Não tem um padrão. Beleza? Então, marca modelo, família de produto, categoria e uma classe de produto. A gente tem a tabela de preço, que se peguei um produto meio zoado aqui, deixa eu pegar um espeto lá, acho que não é. Que eles botam para os gastos. Né? Isso aí. Isso aí. Acho que esse aqui tem, ó. Não tem. Caralho. Vou pegar uma venda aqui. Consigo pegar um produto que mais vende lá. É mais fácil da gente. Um Norte 39. Não me engano.
Acho que a tabela de preço está vencida, cara. Só um minutinho, gente. Vou passar com vocês aqui depois. Vencida. Aí já carrega o preço aqui, ó. Se tivesse mais de uma tabela com mais de uma validade, apareceria todas as tabelas de preço ali, os preços de cada tabela. Beleza? Então aqui a gente já tem, ó, uma família, uma marca registrada. Beleza? A gente tem um código NCM, tá? O código NCM é um código de produto, código SET também, o IAN também, o IAN é um código de barras. Cada desses códigos é uma linha de produto, é uma regra tributária que tem no Brasil inteiro, então tem um padrão, beleza? Para a gente selecionar esse código NCM aqui, a gente clica em cima do código NCM de fato, vai aparecer esses itens e a gente seleciona, ele automaticamente já muda aqui. Opção de ativo e inativo, né? Eu nem passei, mas é óbvio, inativou, não vai conseguir vender, não vai conseguir fazer nada com esse produto. A gente tem algumas configurações que são padrões aqui do produto. Se ele vai controlar estoque, se ele vai ser um peso variável. Um peso variável consiste mais em uma carne, por exemplo. Então, se você tem lá uma peça de picanha nunca vai equivaler a 1 quilo, inclusive 200, sempre vai ser 1 quilo 162. Então, esse produto é um peso variável, tá? Onde a gente também, além de carnes, tem farinha, por exemplo, sei lá, uma coisa assim que for vendida em quilo, tá? Uma coisa que sempre for vendida em quilo. Compõe inventário, que é um inventário fiscal, que é o registro do estoque, então se esse produto vai compor inventário ou não. Compõe venda, compõe tabela de preço, tá? O próprio nome fala. Controla a armazenagem, tá? Que é uma armazenagem específica de cada cliente, um valor carregado, um valor de descarregamento. Muito pouca gente usa isso, se eu não me engano, somente uma empresa muito antiga que usa, então meio desconsiderado hoje em dia. Permite venda sem estoque. Destaca o pedido na roteirização. Esse pedido, lá quando você for roteirizar o pedido lá no faturamento, ele vai vir destacado por ser um cliente-chave, então ele vai ter prioridade de entrega, ele vai ter prioridade de rota e tudo. O sistema já faz isso automático. Aqui ele emite na impressão da tabela de preço, então ele não vai sair na tabela de preço, tá? Então, se é um produto, é uma opção só que pode ser feito. Aqui é bloqueio de troca na separação, então quando você está separando um pedido, você consegue fazer uma troca de produto. Tá? Por exemplo, vamos te dar um exemplo da picanha mesmo. Você tem a picanha Friboi, você tem a picanha da Capixaba. A picanha da Capixaba acabou, só tem a Friboi. Só que eu preciso vender essa picanha para o fornecedor, para o cliente. Eu ligo para o cliente, posso trocar seu produto por esse outro produto, por essa outra marca? Posso. Vai lá no faturamento, eu dou 2 cliques e altero já o produto lá no pedido automático, carrega com o preço tudo certinho e faça essa alteração lá direto. Quando eu for passar o modo faturamento, eu vou mostrar para vocês. Vai ser bem ok, dá para entender. Controle de lote de validade. Tá? Controle de lote, validade de lote. Eu acho que, não sei, todo mundo acha que tem um pouco de norte do que seria um lote, né? Cada produto você tem uma data de fabricação e validade. Então, isso é um lote de produto. Tá? Tem empresas que controlam, tem empresas que não controlam. Quando a gente controla, a gente marca a data de validade, o lote de validade, né? PPS, o EPS, PVPS. A gente tem essa atualiza preço, onde toda entrada de nota, ele já vai ser atualizado o custo do produto e automaticamente já vai ser atualizado o preço de venda daquele produto, tá? De acordo com o markup, que é um markup, é uma margem de lucro do produto. Então, se essa margem de lucro do produto estiver pré-definida na tabela de preço, vai ser atualizado o preço de venda após a entrada da nota da mercadoria. Esse regime aqui foi feito uma empresa lá, é parte tributária também, desconsiderar. Permite venda PDV, permite troca PDV, tá? PDV é o ponto de venda, né? Então, a gente tem 2 sistemas hoje, que é o gerente financeiro, né? A gestão mais fácil. E o RP mesmo, a gente tem um RP que tem um ponto de venda externo. Então, a gente tem um PDV do RP e um PDV do Gestão Mais Fácil.
Esses são 2 RPs aí que a gente tem. Vai permitir ou não. Beleza? A gente tem o produto kit, tá? Que a gente consiste em um kit de venda de produto, onde a gente faz literalmente um kit, vamos dizer assim, um kit churrasco, tá? Que o pessoal vende muito aí, dá um exemplo bom para vocês. A gente configura ele de um kit de churrasco, então pré-definiu ali o kit, ele vai, você consegue dimensionar ali todos os produtos que vão compor aí esse kit. Permite venda no mercado externo, que seria o Comex, né, que é a nova funcionalidade que estão fazendo, e mostrar somente forma de comercialização na venda, tá? Que a forma de comercialização seria uma forma de comercialização alternativa. O que é isso? Eu tenho um produto hoje que a base dele eu armazeno tudo em unidade, só que eu só vendo em caixa. Né? Então, todo o meu estoque, todo o meu armazenamento é em unidade, só que toda a minha venda é em caixa. Então, eu faço essa forma de alternativa. Tem um fator multiplicador de unidade para caixa. Então, por exemplo, se eu consisto lá em uma caixa tem 12 unidades, eu faço a multiplicação da caixa por 12, que ele vai pegar o fator de conversão ali e vai fazer essa multiplicação. Aqui a gente tem os resumos, né? Local de estoque. A gente consegue colocar um sublocal de estoque, grupo de estoque, sublocal de grupo de estoque. Aqui seria o estoque da empresa, tá? Quantidade reservada e saldo. Reservado é sempre como quando tiver pedido, tá? Então, se tiver pedido, ele vai reservar o estoque, senão ele não reserva. A gente consegue visualizar o estoque, tá? Aqui essa empresa aí tem local de estoque pra caramba, só para vocês entenderem esse local de estoque, eu falei que é lá na Zona Norte, outro local aqui. Então, assim, indifere o local de estoque, você pode ter quantos locais de estoque, cada um populado o estoque que desejar. A gente tem algumas rotinas de local de estoque quando usa matriz e filial, que a gente tem uma configuração que é um estoque unificado e integrado, onde vai integrar os locais de estoque da matriz e filial. Então, cada empresa tem o mesmo local de estoque. Se não marcar, cada empresa tem o seu próprio local de estoque. Então, o estoque que está aqui na filial não vai ser o mesmo estoque lá na matriz. Beleza? Essas duas possibilidades. Aqui, visualizar estoque em unidade, né? Ele vai mostrar a unidade, quantidade reservada, é só uma forma que esse daqui mostra em geral, esse daqui, aquele dali mostra sempre em quantidade, né? Tem alguma coisa aí. Confirma dentro do jogo. Eu voltei no computador aqui agora. Aí, Fernando. Parte de detalhes, onde a gente consegue selecionar uma imagem no produto. Então, a gente consegue adicionar uma imagem para que essa imagem apareça lá no força de vendas. Ali no peso variável, onde que a gente colocaria ali? Porque esse é um pacote aí de 5 quilos de diâmetro. Eu vou chegar lá. Vou chegar lá. Tá? Aqui é a mesma configuração se ele vai ser variável ou não. Sim. Entendeu? Porque você pode ter lá na forma de comercialização colocando a quantidade de peso de fato, só que ele não vai ser um peso variável. Só que para ser um peso variável, ele variar esse percentual, você tem que marcar essa configuração. Tá? Porque ali do lado tem o módulo compras, né? Que é eu nem passei. Sugestão de compras aqui vai cair lá no módulo de compras realmente. Aqui você faz tipo uma esquematização, né, de número de vencimento, o estoque mínimo de quantidade que tem que ter esse produto. Por exemplo, se é um produto que sai muito frequentemente, então eu tenho que ter um mínimo ali sempre para poder repor, entendeu? E quilo, quantidade, data de estoque, dias de estoque, prazo de entrega da mercadoria, quanto que o meu fornecedor consegue me entregar tantos quilos, que eu preciso do mínimo, do máximo, e a frequência de compra dele. Tá? Todo esse preenchimento aqui, ele vai cair lá para o modo de compras. No modo de compras, você tem uma otimização lá, uma rotina, e você puxa esse produto, ele já vai te dar toda a frequência de compra, o que você precisa, quais vão... Que dia que você vai precisar comprar, vai fazer toda essa estrutura. Tá? É bastante maneirinho que faz. Beleza? Aqui a imagem, tá? Imagem, especificação técnica, descrição de produto, unidade de saída, estoque mínimo em loja virtual, itens inclusos, mais uns detalhes apenas. E aqui a gente tem a ficha técnica, tá? Essa ficha técnica equivale mais na produção. Tá? Uma produção, por exemplo, se aqui fosse uma carcaça bovina, nessa carcaça bovina eu ia vir preencher toda uma ficha técnica.
Ou dar um exemplo igual o nosso cliente ControlApp, que é a ratoeira, eles fazem ratoeira. A ratoeira consiste em vários materiais para você construir uma ratoeira. Você vincularia tudo aqui. Tá? Ficha técnica, então, ser quantidade, a tabela de preço, qual operação você vai subtrair ou somar desse produto. E a questão do aumento de custo de itens, se precisar ou não. Tá? E aqui você tem as opções de baixa de insumo também, baixa no produto final ou baixa no insumo principal. E você consegue fazer toda essa dimensão aí. É mais para você produzir realmente um produto aí básico. E agora a gente chega nessa parte da forma de comercialização. Tá? Aqui esse é um produto até legalzinho que já tem uma forma de comercialização aqui. A gente consegue ter um norte. Tá? O que a gente consiste é o quê? Esse produto, ele é sempre vendido no fardo e sempre armazenado no fardo. Um fardo tem 20 quilos, 20 de peso. Só que o fardo eu posso vender em pacote também. Eu tenho essa permissão do pacote. O que eu falo aqui? Que o pacote é o fator de divisão por 4 da unidade principal. Então, é 4 dividido por 5, por 20. É 5. Então, quando eu vender um pacote, vai ser 5 pesos. E aqui eu consigo dividir também o valor, caso eu queira. O cliente colocou 1, então ele pegou o mesmo valor, só que aqui a gente tem um acréscimo de 5%. Geralmente, quando você vai comprar lá no atacadão da vida, no açaí, você tem um preço varejo e você tem um preço atacado. Mesma coisa aqui. Tá? O varejo ali, você sairia um preço a mais que um atacado. Então, o pacote vai ser mais caro que um fardo. Obviamente, qualquer lugar vai ser assim. Quanto mais você comprar, mais barato você paga. Que aí consiste nessa questão também. Beleza? Aqui a gente tem, né, o cálculo total por quilo, que é essa rotina no sistema, ele vai calcular o preço sobre o peso do produto e não sobre a quantidade do produto. Então, eu posso ter um produto com uma quantidade e o peso 5, que o preço de R$10 vai ser multiplicado sobre o peso. Então, vai ser 5 vezes 10, vai ficar R$50 aí o preço do produto final, e não 1 vezes 10, que seria pela quantidade, caso não tivesse a configuração marcada. Configuração bem básica, tá, gente? Eu não vou aprofundar, eu acho que ninguém aqui, depois eu aprofundo com vocês aí, se vocês quiserem, que vai ser mais utilizado para vocês, é mais a lógica mesmo que tem essa conversão, tá? Não faz muito sentido. E aqui a gente tem, né, unidade, porque unidade, volume, embalagem, fator multiplicador, ou seja, só posso vender de 1 em 1 quantidade. Se eu colocar aqui de 20, por exemplo, eu só posso vender 20 em 20 quantidades. Tá? Então, é um fator que vai multiplicar esse produto. Eu tenho um adicional de peso bruto. Então, a gente fala muito de carne, né? Por causa dos nossos maiores clientes. A carne, sempre quando for enviado, eles vão armazenar numa caixa, por exemplo. Então, o peso daquele produto, você tem um adicional de peso bruto. Então, aqui ele já vai adicionar um peso bruto ali, um percentual acima, um valor fixo de peso bruto pela caixa, pela forma que você está embalando o produto, alguma coisa assim. Então, você já pré-define esse peso aqui. Aí, vai, por exemplo, vai pegar 20 mais 10%. Aí vai ficar lá 21. 21, 10%. Por aí. Unidade de DANF, unidade de volume. A unidade do DANF é o que o DANF é o impresso, é a nota impressa. Então, na nota impressa vai ser em formato quilo. Não tem problema ser diferente, tá? É a forma que o cliente vai ser vendida mesmo, não indifere. Parte de tributação, não vou aprofundar, tá? Não tem motivo de aprofundar agora com vocês aí, não. Depois eu aprofundo aí com vocês aí, tributação. Provavelmente a gente vai ter outro treinamento aí mais a fundo sobre isso, que já a gente está conversando com o Romulo lá de fazer parte de SPED, parte de tributação, então mais à frente a gente vai passar. Tá? Mas a tributação, cada operação do sistema, entrada ou saída, compra, transferência, remessa, retorno, importação, armazenagem, são tudo nomenclaturas nossas, só com bases fiscais. Bases fiscais, que é o CFOP, que é a natureza de operação. Tá? Cada natureza de operação já é predefinida uma situação. Então, a gente tem, por exemplo, 5102, que é uma venda de comercialização.
A gente tem o 54, como é? 5949, alguma coisa assim. Que é já uma outra saída, então abrange mais. A gente tem o 5910, que é uma bonificação. Então, cada uma estrutura é associada a uma tributação própria. Beleza? A gente tem a origem do produto, tá? Origem estrangeira, origem nacional, por aí vai. Parte de entrada, a gente tem ICMS e IPI, né? A gente tem PIS/COFINS, e esses dois PIS/COFINS andam juntos. Tá? Após o ano que vem, a gente não vai ter mais porra nenhuma disso. Tudo vai mudar, tudo vai acabar, vai virar 3 impostos só para todo produto, tudo isso que a gente tem hoje de tributação, tudo vai ser alterado. A gente tem imposto de importação, tá? Um imposto que quando vai importar uma mercadoria. E a gente tem a parte de serviços, que são algumas alíquotas na parte de tributação de serviço, que é IS, CSLL, IRF e o INSS. Tá? E alguns outros cadastros aqui. Isso daqui é mais utilizado para fazer algumas notas e já criar um contas a pagar com esses impostos. Tá? Já faz automaticamente essa rotina. Depois, se quiser, eu aprofundo com alguém, se alguém ficar interessado em alguma coisa. Tá? Não tem por que eu passar agora, não. Bem detalhoso. E o financeiro, a gente tem um cálculo total por quilo, que é a questão que eu falei da multiplicação por peso ou por quantidade. Desmarcado, ele entende-se que não é um produto por quilo, vai vender pela quantidade. Uma quantidade vezes o preço. Marcado, pega o peso líquido vezes o preço. Rapidinho. Tá, percentual de lucro, tá? Que seria o markup, o markup, né, que eu falei lá da tabela, a gente consegue pré-definir um percentual de lucro fixo para esse produto. A gente tem os custos desse produto, então toda entrada de mercadoria que eu vou fazer uma compra, né, no fornecedor, se eu entrar no sistema, o custo vai ser calculado automaticamente, custo atual e o custo médio tem uma regra diferenciada. Caso tiver estoque anterior, ele vai fazer uma média do estoque anterior com o custo anterior para o custo atual com o custo médio atual. É uma regrinha, uma continha básica que tem aí. Não é padrão nosso, tá? É padrão nacional, assim, mundial, vamos dizer. Tá? A gente tem variação de preço, onde que esse produto está configurado, por exemplo, para variar 0 para mínima, ou seja, só vai poder ser vendido a R$ 32,00, ou máximo de 50%. 50% desse 32 vai poder vender nessa faixa. E esse que você disse, essa variação é para os vendedores lá no aplicativo? Vendedores ou usuários. Tá? Um usuário que não tem a permissão de um preço abaixo da tabela, ele vai pegar essa variação. Beleza? Aí variação de peso, mesma coisa também, consiste a mesma coisa. Variação de custo, também mesma coisa, consiste. Tá? Uma variação ali que você tem uma diminuição ou não. Parte de comissão, tá? Aquela comissão lá que a gente viu tem aqui por produto. Por essa empresa utilizar a comissão por produto, ele já fica lá, mas fica aqui também. Forma de inventário de produtos, gravar o custo do inventário pela quantidade ou por peso. Tá? Você consegue delimitar aqui se o produto é por quilo ou por quantidade. Você consegue configurar esse cara aqui. Balança, especificações da balança, volume para distribuição. Muitos produtos são pesados aí, eles geram etiquetas, geram vendas no PDV, então tem que estar configurado bonitinho. Cadastro de pauta ICMS é uma parte tributária também, que é um regime que tem de pauta, não vou entrar em mérito. Classificação de itens para o SPED, tá? Também não vou entrar em mérito, mas é uma classificação do item.
Código anterior, isso daqui foi preciso fazer por uma empresa que entrou no sistema, que ele tinha um código que eles usavam lá e no nosso sistema mudou esse código, então ele vinculou qual o código que era anterior para informar no SPED fiscal. Então, não sei se é bacana para vocês aí na questão de vendas. Código adicional. Quando você importa um XML, né, importa uma compra, ele vincula o fornecedor e qual o código do fornecedor, tá? Então, cada cliente, cada fornecedor tem um código de produto diferente, uma nomenclatura diferente. Aonde aqui você faz o vínculo, né? Então, toda importação de XML faz um vínculo buscando o código do fornecedor, igualando o código que está cadastrado no sistema. Exemplo, esse fornecedor aqui, o nome dele tá assim, ó, costela, dianteira, resfriada, cubo, não sei o que, não sei o que. O nome fantasia da empresa, filial distribuição CD e o código do fornecedor que ele usa é o 2. Só que para o cliente capixaba, o código dele é o 39. Então só faz esse vínculo aí de um deparo para vincular. Configurações de venda, que é regiões que não serão permitidas para venda, então eu consigo configurar esse produto para não ser vendido em tal região. Exemplo, um produto congelado, que eu não tenho um caminhão de resfriado, então eu não posso enviar para longe que vai descongelar, então eu excluo essa região de venda desse produto. Histórico de movimentação, tá? Nada mais que um histórico de todas as movimentações realizadas desse produto. Então, consiste em compras, entradas, vendas, saída, movimentações internas de estoque, ajustes internos de estoque, tudo vai aparecer aqui. Tá? Com preço, a quantidade, o peso, sempre os pesos e quantidades vai ser voltado à unidade padrão, tudo com 20. Então, se vocês repararem aqui, tem alguns que dá lá 2,25. Provavelmente essa venda sai em pacote, que tem aquela forma alternativa. Então, a gente já faz um depara para sair o estoque bonitinho, acertar o estoque bonitinho em relação ao produto principal, a unidade principal. Não. Só uma pergunta, qual assim, a razão para ter uma consulta dentro do campo de cadastro de produtos? Vocês têm um motivo específico para isso? Cliente solicitou. É o melhor motivo que você vai ter. Não tem muito justificativo, entendeu? Tem essa consulta em relatórios, só que isso aqui vamos dizer que é um facilitador para o cara pesquisar, entendeu? Então, assim, a gente tem, consulta detalhada também que tem isso, mostra na consulta do cadastro do cliente, também tem relatórios. Só que o nosso sistema, ele consiste muito no que o cliente solicita. Então, o cliente solicitou, pagou, entendeu? Vai ter que fazer, tem que fazer. Essas mesmas consultas em outros campos também. Sem ser só no cadastro. Tem também, entendeu? Então, assim, Isso é um a mais, então. Sacou? O cliente pediu, foi feito, foi aprovado pelo comercial, mandou fazer, vai fazer e é isso. Entendeu? Não faz nem sentido, porque é uma tela que você não faz nada. É só um histórico aqui e você imprime o histórico se você quiser. Mas você tem um relatório de histórico. Entendeu? Que é muito mais detalhado, muito mais... Você cadastra e nunca mais visita. Mas ainda tem alguns clientes que usam. Não. Assim, tem nem como. Muito cliente antigo, entendeu? Então, é foda, velho. Muita coisa você vai ver assim, eu não concordo com muita coisa do sistema, só que... Eu não entendi a lógica disso. É isso, irmão. É um facilitador. É um facilitador. Alguém, alguma vez na vida, pediu isso pro João, pro Darlan, para algum responsável e foi feito, cara. Entendeu? Acharam lá na cabeça que era legal e beleza. Aqui é um benefício fiscal, que é um cadastro tributário também, tá? Um regime especial de benefício fiscal. Aqui, produtos vinculados, que são produtos filhos. Então, um produto depende do outro, um é pai do outro. Não posso dizer aí... não vou vir nenhum produto na mente que vai utilizar isso, cara. Mas é uma outra situação também, Eu, sinceramente, nunca atendi ninguém que cadastre isso. Só que algum cliente pediu. E foi desenvolvido, foi incluído aqui, porque algum cliente pediu, alguém vai usar. Entendeu? Se precisar, já tem. Tipo um produto que era outro. Entendeu? Mais ou menos isso. Só que, também tem a ficha técnica, que seria isso, entendeu? Então, assim, eu não vejo lógica, mas aí é o que temos. Carne, né?
Entendeu? Eu não vejo... Várias paradas, uma peça de, sei lá, de prêmio de boi para operar vários tipos. Mas aí não seria um pai e um filho, sacou? Ele seria produzido. Isso daí seria mais laticínio. Seria mais laticínio. Eu, sinceramente, não faço. Pode ser, Entendeu? Mas aí você enquadraria em produção também. Pois Eu é. teria que entender qual que foi o fundamento da abertura desse ticket, pegar o ticket, a descrição, o motivo que foi feito, entendeu? Uma lógica tem, sacou? Uma lógica para alguém tem. Basicamente, você não atende isso há um bom tempo, né? Nunca atendi isso na minha vida, cara. Então, Nunca atendi na minha vida. irrelevante para o Então, assim... Porque já tá lá... Isso aqui é uma informação nutricional usada mais para uma etiqueta que eles têm lá. Gera uma etiqueta com todas as informações, gera a etiqueta bonitinha. A gente criou essa etiqueta para eles, se for solicitado. Então, cadastra tudo aqui e imprime lá na etiqueta certinho, que sai e anexa lá o lote do produto, na caixa daquele produto, com as informações. Toda a tela do sistema também, eu até esqueci de passar, tem as ocorrências, tá? Que são as ocorrências do sistema, que eu falei para vocês, tudo que é feito, você salvou o cadastro do cliente, se alterou algum dado, vai ser salvo a ocorrência. Então, tem como a gente descobrir o que foi feito em cada situação, cada registro. Beleza? Serviços, cara, eu não vou nem passar muito, mas esse daqui nem vai ter. Então, assim, cadastro de serviço, realmente é do KNAI, CAI, por aí vai, serviço aí de notas fiscais de serviço. Então, notas fiscais de serviço do município. Então, é nota de... prestei um serviço, foi ali instalar um ar-condicionado. Vou fazer isso no sistema. Tem algumas empresas que eu acho que foi feito para a Uptake. A Uptake vende serviço, né? Então, Uptake, o curso de inglês aí, então faz essa prestação de serviço, né? Então, foi necessário ser feito. Tem até a nota fiscal de serviço aqui. Não vou passar, tá? Porque não vejo lógico passar, não. Produtos outros, né? Os detalhes, as alternativas de produto, tem muitas outras questões. Eu vou passar mais rapidinho, preciso sair meio-dia, gente. Tá? Aí eu vou fazer, até falar com vocês, não sei se vocês vão querer participar, eu vou fazer toda essa semana. É sexta, não sei se vai ser necessário fazer semana que vem. Eu vou tentar passar o gerencial em si, eu vou passar bem detalhadinho, igual eu estou fazendo. Os outros modos eu vou passar mais um norte geral. Tá? Não vou, igual produção, por exemplo, não vou entrar em mérito de produção, só vou passar um geral, falar o que é a produção em si, o que consiste o abate, consiste a produção do produto. Não vou detalhar, porque, meu irmão, se eu fizer isso, eu não vou sair daqui, entendeu? O gerencial eu gosto de passar direito, porque é o que vai ser mais usado, é o cadastro, é o coração do sistema, beleza? Aí, se ficar alguma dúvida, alguma rotina, algum modo que vocês queiram saber mais, vocês me perguntem, a gente vê um tempo aí, marca uma outra call específica, aquele modo específico, aquela rotina. E além disso também, tô gravando aí, caso alguém queira depois também ter acesso à gravação. Show. Tá, então, cadastro de produtos, unidades, né? Unidade, literalmente, unidade, quilo, pacote, caixa, peça, milheiro, galão, lata, por aí vai. Grupo de estoque, tá? Embutido, queijo, frango, suíno. Locais de estoque, tá? Todos os cadastros. Marca modelo, visualização de armazenagem, local de estoque de armazenagem. Então, se você quiser armazenar, se você tem um galpão lá, vamos dizer, um galpão que cada setor é um local de armazenagem. Então, setor 1 vai ser frango, setor 2 bovinos. Então, esse é que engloba a armazenagem quando você utiliza essa rotina. Então, você faz essa toda estruturação, tá? Cada prateleira vai ser um parafuso X, sei lá. Para que você consegue armazenar direitinho, você sabe onde que está cada estoque, cada produto ali, você consegue fazer essa dimensão. Marca modelo, lote de produto, tá? Impressão de lote de produto também, que você tem as impressões, as etiquetas que saem nesses lotes. Questão do laboratório lá, empresa farmacêutica que tinha,
Tabela de preço, é legal dar uma pincelada aqui nela. Como eu disse, F2, qualquer item de seleção, você deu F2, você consulta qual a tabela, tá? Esse cliente tem 2 tabelas, eu vou usar só a principal. Tabela de preço, você tem algumas configurações nela aqui, né? Essa configuração aqui para projeto, até para suporte, é bastante legal para vocês também, para fazer a venda. Que eu falei que cada entrada de nota atualiza o custo, só que tem alguns parâmetros para que seja atualizado. Então, não obrigatoriamente vai ser atualizado ou não. Tem que estar configurado para que seja feito. Só uma pergunta, você falou sobre estoques, enfim, um sistema tem que fazer venda não fiscal, né? Não sei, tem? Você vende A isso? gente fala não oficial. Isso. Mas enfim, só Tanto que ele tem uma tabela ali. aqui, A tabela o não cliente perguntou contribuinte. se tem estoque não fiscal, tipo, não oficial. Eu não vou que vocês falam assim. No sistema vai ter, irmão. Vai Então tá ter, oficial. Mas assim, é separado do estoque? Ele que o sistema é dele, ele faz o que quer. Se ele criar um local de estoque. Toma o local de estoque e chama aqueles. Isso. Vai fazer a venda naquele local de estoque e tal, entendeu? Produção de produtos. Então, assim, eu não vou falar pro cara fazer. Você vai. Se quiser, vai ter. Mas esse é o que mais. A permissão. É o que ele A permissão tá lá, sacou? Só que se alguém chegar lá e ver lá um não fiscal, sacou? Entendeu? A gente não tem como mascarar isso. Mascarar não, ele vai estar no sistema. Ele querer como usar como que ele quer. Mas ele consegue fazer o controle normal de tudo que ele vende sem fiscalmente. Depende da forma que ele vai vender, depende da forma que ele vai usar. É porque a outra tabela ali deve ser a tabela que ele vende sem a nota. Então, pode ser também, entendeu? Você pode configurar, pô, isso aí não impede. Você tem cadastro você faz. Como você vai usar, depende de cada cliente. E aquela forma de comercialização que você disse também, por exemplo, tem o de atacado e o de varejo. Tem um cadastro do produto lá, que percentual a mais que você coloca durante o cadastro. Mas eu posso também criar tipo, uma tabela de preço diferente Sim. para atacado e varejo. Sim, Ou muitos seja, clientes duas fazem formas isso. para chegar no mesmo. Sim, forma de em cada comercialização. preço. Porque ele vai pegar o preço, né? Então, por exemplo, o preço da tabela 1 está 32. Se o preço da tabela 2 tiver 30, a variação depende do preço que ele vai buscar de padrão. Entendi. Entendeu? Então, problema da variação lá do produto de 5%. Ele vai pegar 5% em cima de 32 ou 5% em cima de 30. É mais a política interna mesmo de cada empresa. Entendeu? Beleza? Aí, cara, no mais aqui que mais importante, né, vamos dizer, é custo, tá? Então, a gente tem um custo base aqui, que é o custo médio atual ou real, para que seja atualizada a tabela de preço, tá? Permissão de venda, preço de venda, markup, percentual de comissão também. Alguns casos tem comissão por tabela de preço. Tá? Eu ainda tenho que passar para vocês, amanhã eu vou ver se eu passo para vocês todas as configurações do sistema. Mas aqui, cara, é muita coisa. Eu vou passar mais um globalzão para vocês, só que eu não consigo detalhar tudo. Beleza? Mesma coisa. Algumas configurações, estoque integrado, tabela de preço para o PDV específica, atualizar preço na condição comercial, que eu vou passar amanhã isso daqui para vocês, condição comercial, kit de venda, em alguns outros cadastros que tem aqui também, ficha técnica eu posso passar também. E aqui o que vai consistir mesmo é o preço de venda. Então, se você tem, por exemplo, um markup aqui, vamos usar esse cara aqui, que ele não tem o preço de custo. Então, se eu atualizar o preço de custo desse cara, você vai... Eu botei o custo zerado. Vamos dar um exemplo aqui. Esse cara carregou o custo aqui, ó. Se eu tiver um markup de R$100, a 100%, ele vai fazer a regra do custo com o markup e aumentar o preço. Tá? Ele multiplicou por 2 aí, tá? Por causa da 100%. Por 50, ele vai fazer um markup e vai jogar o preço de venda em base desse markup. Markup é o percentual de lucro do produto. Beleza? Consigo colocar um markup fixo ou um markup variável, dependendo da forma que o custo entrar. Então, entrou o custo, tem uma regrinha que faz para ele localizar um novo markup. Não sei falar agora de cabeça qual que é essa regra, só que eu tenho anotado, caso alguém queira, depois a gente acha.
Tabela de preço, você consegue fazer promoções também. Tá? Você tem até 5 promoções para fazer dentro da tabela de preço. Então, promoção seria uma quantidade mínima e o preço a partir daquela quantidade. Então, aqui eu coloco 5 quantidades e o preço de promoção eu quero R$30. Então, se eu vender mais que 5 quantidades, eu tenho essa promoção que eu consigo vender um produto mais barato. Tá? Então, eu posso fazer a quantidade de promoção 2. Promoção 2 vai ser 15. Eu consigo vender a R$25. E por aí vai, depende de cada empresa, depende do gerencial e financeiro aí de cada empresa, como vai organizar esse preço e esses registros. Tenho também a variação de preço aqui dentro da tabela. Então, a empresa pré-define se vai variar o preço na tabela de preço ou no cadastro do produto. E aqui a gente tem controla débito, que seria para o saldo do vendedor, que a gente viu lá no começo do cadastro do vendedor. Data de validade, tá? Início e término da tabela de preço. Muitas empresas utilizam tabelas semanais. Então, cada semana eles têm o trabalho de alterar o preço, alterar a validade, mexer nela e tudo.